Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre um giro de notícias do Atlético Paranaense. Quero comentar aqui sobre alguns tópicos interessantes, como por exemplo, o Mário Fernandes. Será que o lateral direito pode se tornar reforço para a equipe visando o meio do ano agora dessa temporada? Enfim, quero trazer aqui alguns detalhes e avaliação do excelente lateral direito. Quero falar também sobre o Filipão, que foi bastante exaltado, né, nesse último final de semana depois da vitória por 2-0 diante do Palmeiras, em pleno Allianz Parque. E, enfim, os números excelentes do treinador até aqui, com 15 jogos e 11 vitórias até aqui na temporada, e também do Vitor Roque, jogador que foi contratado vindo do Cruzeiro como a maior contratação da história do clube, e até aqui tem dado conta do recado. Enfim, quero trazer os números dele aqui também para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando aqui a essa marca de 35 mil inscritos e 600, então conta aí com a ajuda de todos vocês, beleza? Enfim, aqui já trouxemos diversos conteúdos como esse do Furacão, de notícias do giro de mercado da bola e também assim, de projeto de clube empresa e tudo mais. Então se inscreve aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar. Enfim, só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado muito importante para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, onde assim, tá com uma cotação bem interessante pro jogo do Atlético Paranaense no final de semana contra o Goiás, fora de casa. Esse jogo que vai ser no sábado, o Goiás aí enfrentando o Atlético Paranaense, uma vitória do Furacão fora de casa, pagando 2,59 lá na UP Sportsbet. Tem também Red Bull Bragantino e Avaí, Fluminense e Ceará, tudo no mesmo dia. E no domingo aí tem Curitiba e Juventude, Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. Então vou deixar o link aqui na descrição e também nesse QR Code, onde você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? Bom, quero começar aqui falando sobre o Vitor Roque e a excelente fase do ponta pelo Atlético Paranaense, o jogador que tem apenas 17 anos de idade e que assim, marcou o seu primeiro gol na Libertadores, fez também na vitória diante do Palmeiras fora de casa, ele que abriu o placar e mostra assim o entrosamento, né, do jogador com a equipe até aqui pelo Atlético. Enfim, um jogador que foi contratado por algo próximo de 24 milhões de reais vindo do Cruzeiro e até aqui acumula números interessantes, mesmo depois daquele início que já era de se esperar, dele oscilar bastante e ser o reserva na posição. Até aqui ele tem 11 jogos com 3 gols marcados pelo Cruzeiro, já havia feito um bom início, né, de temporada, com 11 partidas, 6 gols e 1 assistência. Enfim, ainda tem aquele processo que o Cruzeiro não recebeu o dinheiro, então tá cobrando um valor superior a esses 24 milhões de reais que foram pagos. Então assim, tenho certeza que esse caso vai correr por muito tempo, tá? Então vamos aguardar aí para ver se vamos ter mais atualizações ou não sobre esse caso. Mas eu tenho certeza que o Vitor Roque tem um potencial gigantesco, na minha opinião. E é uma das maiores promessas que surgiu aí no futebol brasileiro nos últimos anos, e até se você for pegar o número dele nessa temporada, né, somado pelo Atlético e pelo Cruzeiro, já foram 22 partidas com 9 gols e 1 assistência. Números excelentes, ainda mais se for levar em consideração que ele tem 17 anos de idade, que foi completado no mês de março, e também, no caso, tem apenas 17 anos e atua como ponta, né, não é um centroavante de ofício, então tá tendo uma média excelente. Enfim, vamos ver se vai continuar assim para o restante da temporada. A expectativa é que sim, né? E que tenha uma grande valorização agora no Atlético. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua expectativa do jogador e também sobre esse bom início de temporada. Bom, quero falar com vocês aqui também sobre o Filipão, ele que depois da vitória por 2-0 contra o Palmeiras foi muito repercutido, principalmente por conta do treinador ter voltado, né? Muitas pessoas falando nas redes sociais, tanto que ele ficou entre o assunto mais comentado no Twitter, né, no final de semana, para você ter uma ideia da repercussão que teve essa vitória do Atlético Paranaense 2-0 contra o Palmeiras. Colocou o time na segunda colocação e olha que o Atlético tem focado nas Copas, né? Então esse início arrasador aí pelo Filipão no comando do Atlético mostra o bom aproveitamento mesmo com jogadores que têm sido, né, considerados reservas e também da categoria de base. Até aqui ele já tem 15 partidas com 11 vitórias, tem um aproveitamento superior aos 78% até aqui, com apenas uma derrota, então mostra que ele está vivendo uma fase excelente. Então, na minha opinião, tem tudo para realmente fazer um baita ano de 2022 no Furacão e assim, voltar, né, aquele Filipão que nós conhecíamos, ele que eu sempre achei um bom treinador, apesar de já ter uma idade bem avançada, né, ele, se for comparar com outros treinadores da sua idade, muitos já até se aposentaram, porém o Filipão segue na ativa e que voltou, inclusive depois dessa vitória, teve muita repercussão nas redes sociais.
Lembrando que desde quando ele voltou aqui no Brasil, em 2018, ele treinou o Palmeiras, então por isso essa lei do ex, podemos dizer assim, treinou o Palmeiras em 2018 e em 2019, com números até que interessantes. Em 2020 foi para o Cruzeiro, onde fez uma boa reta final da Série B, e ano passado foi treinar o Grêmio com 21 partidas, 9 vitórias apenas, não conseguiu evitar um rebaixamento da equipe gaúcha. Enfim, o Felipão agora voltando, né, ao Atlético Paranaense, fazendo um bom trabalho, pela primeira vez aí passando no Furacão, mas fazendo um baita trabalho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse início, né, bem interessante do técnico até aqui. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Mário Fernandes e o interesse do Atlético Paranaense na sua contratação em definitivo. O lateral direito, que tem seus 31 anos de idade e se destacou bastante nos últimos anos pelo futebol do CSKA lá de Moscou. Então, ele que está passando um tempo aqui no Brasil, de acordo com o Globoesporte.com, o Atlético foi o primeiro time a sondar, né, a sua situação, porque ele voltou ao país, porque vocês sabem o que está acontecendo lá entre a Rússia e tudo mais. Enfim, ele voltou aqui ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho. Então, em setembro que está previsto o nascimento, então assim, ele voltou ao país e até mesmo tem uma boa associação com o Grêmio. Porém, ele só suspendeu o seu contrato temporariamente. A expectativa é de que ele volte, possivelmente no final do ano ou no máximo em 2023 para o CSKA. Porém, ele teve esse interesse e eu não descartaria essa possibilidade. A grande questão é que ele tem uma baita relação com a equipe do CSKA. Já está fazendo 10 anos de futebol por lá, então, inclusive ele é naturalizado russo, disputou a Copa do Mundo de 2018 e nessa última temporada ele fez 29 partidas com 3 gols e uma assistência, sempre sendo um titular absoluto na posição, tem uma baita confiança dos dirigentes, dos torcedores. Então teria que ver como que ficaria nessa questão, se ele assinasse em definitivo ou, por exemplo, por empréstimo de 1 ano com o Atlético. Então tem que ver como que ficaria a questão. Eu acho que seria um baita jogador, tá? Ele que saiu aqui do futebol brasileiro depois de 3 anos consecutivos muito bem no Grêmio. Ele jogou de 2009 até o início de 2012 no Grêmio, antes de ir para o futebol da Rússia. Ele fez a última temporada dele pelo Grêmio em 2011. Ele fez 48 jogos e 2 gols marcados. Foi um dos grandes destaques naquele ano. Ele era bem jovem, né? Tinha apenas 19 para 20 anos de idade e chamou a atenção de vários times do futebol europeu. Então, na minha opinião, seria uma baita contratação. É um atleta que ainda está jovem. Eu até pensava que o Mário Fernandes tinha mais. Eu pensei que ele tinha uns 33 anos, 34. Muito pelo contrário, tem 31 anos e o Atlético que segue aí procurando no mercado um lateral direito para ser o titular, né? No caso, procurou também recentemente o Daniel Alves, agora o Mário Fernandes. Então, sem dúvidas, vai ser um nome aí de peso para chegar já sendo o titular. E você, o que acha aí do Mário Fernandes? Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a possível contratação e esse interesse do Furacão no atleta. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês que nós já trouxemos aqui do Atlético Paranaense. Esse outro aqui onde eu falo sobre um giro de notícias na semana passada e esse outro sobre opções que poderiam chegar no clube agora para o meio do ano, tá? Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da UP Sportsbet, para você começar a fazer suas apostas no jogo aí do Atlético nesse final de semana. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!